aquilo que eu lhe disse, para dar nome até aos alcanos, existem milhares e milhares de alcanos. Então, até para dar nomes aos alcanos, a nomenclatura teria que ter realmente normas bastante adequadas, né? Aqui nós estamos mostrando o nome, o metano, que é o mais simples dos hidrocarbonetos, na estrutura de Kekulé, ou fórmula estrutural, e ali a estrutura condensada. O etano, com 2 carbonos, propano, com 3 carbonos, e o butano, com 4 carbonos. O nome, a estrutura de Kekulé, ou forma estrutural plana, e a estrutura condensada. Então, nós vamos estudar, no módulo 4, os isômeros constitucionais. Isômeros constitucionais são substâncias que têm a mesma fórmula molecular, mas eles diferem na ordem com que os átomos estão conectados. Em outras palavras, isômeros constitucionais, antigamente chamados de isômeros planos, a gente vai tratar sobre isso no módulo 4, eles têm a mesma fórmula molecular, mas os átomos estão conectados, unidos uns aos outros de formas diferentes. Por exemplo, o butano e o metilpropano, que é chamado usualmente de isobutano. Veja aqui, os átomos estão conectados de maneira linear. Aqui os átomos estão conectados de forma que haja uma ramificação. Então, eles são isômeros constitucionais, repito, antigamente chamados de isômeros planos. Isômeros constitucionais possuem a conectividade dos átomos diferentes. Lembra-se, por que esse nome usual isobutano? Porque ele é considerado um derivado, né, do isobutil. Lembra quando tem o grupo iso? Isso aqui é o isopropio. O grupo iso tem sempre esses 2 grupos CH3 aqui no final. Se eu coloco aqui, tiro um hidrogênio e coloco aqui a valência, né, nós temos o grupo isobutil. Então, com 4 carbonos, nós teríamos o butano e o metilpropano, que é o nome oficial. Ou 2-metilpropano, sempre que a ramificação só poderia ser no carbono 2. Não existe ramificação em ponta de cadeia. Se esse metil tivesse aqui na esquerda ou na direita, seria o mesmo butano, apenas com a ponta da cadeia pendendo para baixo ou então para cima, né? Com 5 carbonos, nós já temos os seguintes isômeros constitucionais, que são isômeros de cadeia: o pentano, o 2-metilbutano e o 2,2 de metilpropano, ou simplesmente de metilpropano. O 2-metilbutano é o isopentano, que vem do isopentil, e aqui o 2,2 de metilpropano é o neopentano, que vem do neopentil. Então, isômeros de cadeia. Aqui tem uma cadeia normal, aqui tem uma cadeia ramificada, normal, ramificada. Essa cadeia tem 4 carbonos, essa só tem 3. Então, todos eles são isômeros de cadeia entre si, como nós vamos estudar no módulo 4. Ok? Então, essa nomenclatura, ela teria que ser realmente muito bem fundamentada para dar nomes a todos esses compostos. Nem todo composto tem um nome comum, um nome usual. Nomenclatura sistemática, nomenclatura IUPAC ou nomenclatura oficial, né? Nome comum ou nome usual são sinônimos. Então, nós temos aqui, com 6 carbonos agora, nós já conseguimos fazer 5 hidrocarbonetos diferentes, 5 isômeros de... uma boa parte deles isômeros de cadeia, e alguns aí já aparecem até isômeros de posição. Essa parte de isomeria não é o nosso foco agora, temos um módulo só para isso, ok? Então vamos lá, nome comum e nome sistemático. Aqui nós temos o hexano. Aqui nós temos nome oficial, 2-metilpentano ou isohexano, nome comum. A cadeia principal ali, ó, 5 carbonos, metil na posição 2, por isso que é o 2-metilpentano. Cadeia principal, 4 carbonos, nós temos o 2,2 de metilbutano, nome usual, neohexano. Alexandre, eu tenho que saber todo o nome usual? A rigor, não. Alguns nomes usuais são consagrados, como, por exemplo, o isobutano, que nós vimos aí. Sempre que nós temos esses 2 grupos CH3, ó, isobutano, isopropano, isopentano, isohexano, de certa forma é fácil identificar. Eu sempre vou estar chamando a atenção para a importância ou não de um determinado nome usual. Aí nós temos ainda o 3-metilpentano, que já não tem nome usual, e o 2,3 de metilbutano, que não tem nome usual. Só para a gente adiantar um pouco o sabor
do módulo 4, o módulo de isômeros constitucionais, o hexano e o 2-metilpentano são isômeros de cadeia, normal e ramificado. O hexano e o 2,2-dimetilbutano são isômeros de cadeia, normal, ramificada. Esses dois são isômeros de cadeia, aqui só tem ramificação, lá tem 2. Aqui tem 5 carbonos, ali tem 4 na cadeia principal. Esse daqui e esses são isômeros de posição, está mudando a posição do grupo metila. Aqui o grupo metila está no carbono 3, ali está no carbono 2. Então são isômeros de posição. Esses dois são isômeros de cadeia. Aqui a cadeia principal tem 5 carbonos, ali a cadeia principal tem 4 carbonos, ok? Então, sem dúvida, o modo de isomeria, quando nós vamos estudar isomeria constitucional, vamos estudar isomeria cis-trans para alcenos e cicloalcanos, e depois a estereoisomeria, a isomeria óptica, né? A estereoisomeria se divide em 2 partes, a isomeria cis-trans e a isomeria óptica, também chamada de isomeria com carbono estereogênico, ou carbono quiral, ou carbono assimétrico, que são os assuntos dos nossos maravilhosos módulos 4 e 5. Então dá para você perceber uma coisa importante, ó, que com 6 carbonos já deu para fazer 5 alcanos diferentes, né? Isômeros entre si. Uma coisa a gente concorda: quanto maior o número de átomos de carbonos, maior vai ser o número de isômeros constitucionais. Já pensou numa prova? Faça todos os alcanos com fórmula molecular C10H22, apenas 10 carbonos, né, Alexandre? Deve ser tranquilo, Você vai fazer apenas 75 alcanos isômeros, né? Não seria mais nenhuma questão de química, mas uma prova de paciência. Você desenhar 75 alcanos isômeros diferentes apenas com 10 carbonos. Com 15 carbonos, já dá para fazer 4.347 alcanos isômeros. Então, esse número de isômeros vai aumentando de forma geométrica, né? Com 15 carbonos, eu poderia dizer que você jamais ia ter a paciência de fazer esses 4.347 alcanos isômeros, a não ser que não tivesse alguma coisa mais interessante para fazer na vida, né? Então, a nomenclatura IUPAC é simplesmente espetacular, porque ela consegue dar nome a esses mais de 16 milhões de compostos conhecidos. Às vezes tem uns nomes que na prática nós não vamos trabalhar com eles, que tem quase 3 linhas de extensão, né? Quase 3 linhas aí numa folha 4 digitada de extensão, que aí um composto como esse acaba sendo conhecido como nome usual, mas funciona, as regras funcionam muito bem. Na prática, a gente vai estar trabalhando com nomes relativamente muito tranquilos de se aprender. Com 7 carbonos, nós já passamos a ter aí 2, 5, 9 alcanos diferentes. Alguns têm nome comum, apenas o heptano e o isoheptano. Todos os outros só têm nomes oficiais, né? Então nós temos o heptano, que é de cadeia normal, o 2-metilhexano, o 3-metilhexano. Agora com 5 carbonos, dá para fazer o 2,3-dimetilpentano, o 2,4-dimetilpentano, o 2,2-dimetilpentano e o 3,3-dimetilpentano. Quando você pegar alguma questão como essa, poderia cair numa prova, por que não, né? Faça os isômeros com fórmula C7H16, são alcanos, os isômeros constitucionais. Então você teria que desenhar todos eles. Você tem que ser organizado, senão vai sair feito um louco. Faça um alcano com 7 carbonos na cadeia principal. Faça os que você conseguir com 6 carbonos na cadeia principal. O 2-metilhexano, o 3-metilhexano. Não dá para fazer outro. Você vai começar a repetir esse. Se colocar aqui é o 3, se colocar aqui é o 2. Ok? Pela regra dos menores números, você tem que começar a numerar da extremidade que resulte o menor número para os grupos, para as ramificações. Agora com 5. Dá para fazer o 2,3-dimetilpentano, o 2,4-dimetilpentano, o 2,2-dimetilpentano e o 3,3-dimetilpentano. Agora ainda com 5. Eu só estava usando grupos metila. Dá para fazer um com 5 e que tem um grupo etil. O 3-etilpentano. Alexandre, se eu colocar o etil no 2, aí, meu amigo, se você colocar o etil no 2, a cadeia principal já não vai ser essa. Vai ser a que desce aqui para o etil. Você vai estar fazendo um composto que você já fez, que é o 3-metilhexano.
Então, sempre procure dar nome ao composto, que aí você vai ver se você repetiu algum ou não. Então, só existe com o grupo etil esse composto ali, o 3-etilpentano. E agora com 4 carbonos na cadeia principal, ó, só existe aquele, o 2,2,3-trimetilbutano. Alexandre, agora eu vou colocar o metil ali, não fica diferente não? Não, meu amigo, que agora você vai numerar do lado de lá. Vai ficar de novo 2,2,3-trimetilbutano. Então, muito importante, já estamos aqui, ainda não estudamos as regras, que nós vamos ver as regras uma a uma, mas de certa forma eu já estou adiantando para você essas regras. E aqui, ao longo desse módulo e do outro, em alguns momentos vão aparecer observações como essa, que são dicas importantíssimas que eu vou estar chamando a sua atenção para que a gente possa aprender detalhes e informações que muitos desconhecem e que, portanto, errariam quando tal informação foi exigida em uma prova. Primeira observação, a IUPAC recomenda que o nome do último grupo deve ser ligado ao da cadeia principal sem a utilização do hífen. Nós vamos já ver essas regras, quando é que utiliza vírgula para separar número de número, hífen para separar número de nomes, ou então para separar os diversos grupos numa cadeia. Mas o último grupo deve ser unido à cadeia principal, de preferência, essa é uma recomendação da IUPAC, sem o hífen. Então, 3,3-dimetil, evite colocar o hífen pentano. 2,2,3-trimetil, evite colocar o hífen butano. Esse último hífen que liga os grupos à cadeia principal, a IUPAC recomenda que ele seja omitido, que ele não seja utilizado. Para o Brasil, essa regra tem uma exceção. Qual é a exceção dessa regra? É se a cadeia principal começar por H. Então, a nível de português, 3-metil-hífen-hexano. Ou heptano. Se eu tivesse 3-metil-heptano, sempre que começar com H, esse hífen vai passar a ser obrigatório. Tem até algumas traduções, né, porque isso é tradução da IUPAC de inglês para o português, que não coloca o hífen, tira o H e bota hexano com E. Você vai encontrar isso em alguns livros e até em algumas provas, tá certo? Eu prefiro, né, essa colocação do hífen e manter hexano com H do que omitir o H e tirar o E. Mas tirar o H e começar hexano com a letra E. Né? Mas a gente vai ver isso em algumas provas, tá certo? Então, importante, evite colocar o hífen no último grupo, que vai ficar unido ao nome da cadeia principal, mas se for começado a cadeia principal pela letra H, hexano, heptano, coloque o hífen, ok? E se encontrar por aí, sem a letra H, começando por E, são questões aí da tradução para o português. Lá na IUPAC em inglês, essa preocupação não existe, ok? Então, agora sim, ó, vamos começar a estudar uma a uma as regras, agora de modo sistemático, apresentando detalhes para a nomenclatura dos alcanos. Vamos dar uma paradinha aqui e a gente volta para continuar esse estudo da nomenclatura dos alcanos. Voltamos já.